Olá, povo de Deus, terça-feira da terceira semana do tempo comum, 26 de janeiro de 2021, dias de São Timóteo e São Tito. A nossa reflexão de hoje é a partir da segunda carta de Timóteo, capítulo 1, de 1 a 8, e de Lucas 10, de 1 a 9. Apesar de a segunda carta a Timóteo ter esse início, que dá a impressão de que Paulo escreveu de próprio punho a seu fiel colaborador, trata-se mesmo de um texto do final do primeiro século, portanto, quando Paulo já tinha sofrido martírio. Paulo fez escola e seus seguidores continuaram dando atualidade à sua obra por meio de escritos e, sobretudo, na evangelização das comunidades por ele fundadas. Esses 8 versículos iniciais da segunda carta a Timóteo revela o grande afeto que o apóstolo tinha a esse companheiro de missão. Filho de pai grego e mãe hebreia, herdou do pai a origem do nome e da avó materna a fé judaico-cristã. Quando Paulo tomou consigo Timóteo para o seu trabalho missionário, o circuncidou, evitando bate-boca com os judaizantes. E pelo texto de hoje temos que Paulo também lhe impôs as mãos, que era um gesto ritual de conferir autoridade na missão. Embora esse gesto fosse muito comum em povos de antiguidade no sentido de cura e de bênção, aqui no nosso texto Timóteo está recebendo o poder para dar continuidade ao trabalho missionário de Paulo. Transmissão de um dom, o qual é preciso manter sempre vivo, de acordo com sua característica própria, que é de um espírito de fortaleza, de amor e de bom senso. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Isso poderíamos dizer uns aos outros, pois o espírito de fortaleza, de amor, de sobriedade ou bom senso recebemos no nosso batismo, pois nele todos os dons do Espírito nos são conferidos. Lucas 10, de 1 a 9. Acostumados que somos com o grupo dos 12, muitas vezes não percebemos que Jesus tinha um ciclo maior de seguidores. Hoje nosso texto nos fala do envio em missão de 72 outros discípulos, que Jesus orienta que saiam de 2 em 2 pelas vilas e cidades onde Jesus ainda passaria. Trata-se, portanto, de uma pré-missão. Discípulos verdadeiros precursores do grande missionário Jesus. A estes 72, Jesus dá orientações marcadas pelo espírito da urgência, pois o reino de Deus está próximo. Importante que para a missão não se deve levar qualquer coisa que seja obstáculo à locomoção e à celeridade. Uma das características dos missionários e missionárias é a capacidade de viver com estritamente o necessário. No caso de vida consagrada, como religiosa, religioso, um presbítero, isso é bem verificável. Quando um destes fica muito tempo numa casa, pelo próprio costume humano, vai acumulando supérfluos, coisas totalmente desnecessárias. Se somos transferidos com uma certa frequência, não dá tempo de acumulações e no ato da mudança também, somos chamados a fazer uma espécie de seleção do que entra na mala. Isso é importante. Esse conselho de Jesus, portanto, é profundamente atual para todos os missionários. E em meio a esse mandato missionário de Jesus, há mais 2 pontos importantes. O ambiente missionário, que é, em muitos casos, hostil,
Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aqui está o grande desafio da ação evangelizadora da igreja, que além hoje da hostilidade de uma sociedade violenta, onde a verdade não conta, mas somente a aparência dela, soma-se também a indiferença crescente. A rejeição aberta nos prepara para um diálogo exigente e desafiador, mas a indiferença nos ignora, faz com que a gente se sinta inútil e dispensável. Nesse tempo de pandemia, quando se falava de se manter aberto somente serviços essenciais, poderíamos nos ter questionado como, mantendo fechado nossos templos, continuarmos a ser essenciais na vida das pessoas. Seguramente hoje, Jesus diria que está nos enviando não somente no meio de lobos vorazes, mas de outros bichos da fauna que não nos atacaria, mas nos desprezaria também. A outra recomendação de Jesus é que os discípulos não se cansassem de pedir ao dono da messe que enviasse operários para a messe. Operários para a messe no sentido amplo, não somente para uma igreja clericalizada. Recentemente, o Papa Francisco reconheceu que os ministérios de leitor e de acólito não estão necessariamente vinculados ao sacramento da ordem e, portanto, podem ser oficializados para as mulheres também. Na nossa prática pastoral, há muito tempo as mulheres participam desses dois ministérios, sem a oficialidade correspondente. Porém, agora, o padre que recusar a presença feminina no altar estará agindo contra as orientações da igreja. Por isso a importância desta oficialidade. E precisamos ampliar ainda mais os ministérios reconhecidos e instituídos na igreja sem condicionamentos de gênero, pois Jesus mandou pedir ao dono da messe operários num sentido amplo, como era o quadro dos seus discípulos, e não somente padres e freiras. Então, quando repetirmos aquela oração, enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, poucos os operários, nos lembremos disso e ampliemos os espaços de participação ativa no trabalho missionário da igreja para uma grande diversidade de ministérios, de homens e mulheres. E digamos sempre uns aos outros, nos animando na missão: reaviva o dom de Deus que há em ti. Hoje, junto com Timóteo, nos lembramos de Tito, outro companheiro de Paulo. Timóteo nasceu em Listra. Sua mãe era hebreia e o seu pai grego. Colaborou intimamente com São Paulo na evangelização, mantendo por ele um afeto filial. O apóstolo colocou-o à frente da igreja de Éfeso. Tito, que parece vir do paganismo, tornou-se um cristão de fé sólida e um evangelizador ativo e fervoroso. Na carta que lhe é dirigida, aparece-nos como responsável pela igreja de Creta, 2 grandes discípulos e missionários. São Timóteo e São Tito, rogai por nós.